é confiança estabelecida para que você também possa chegar e falar assim, você acha mesmo que esse conteúdo é legal para você? Você não acha que está passando muito tempo vendo determinada coisa? Se eu te apresentar um outro tipo de assunto, eu te apresento um, você vai apresentar outro. Você topa fazer isso? Para ser legal, para ser leve, para ser interessante. Porque se eu chego e falo, me dá esse celular aí, desliga isso daí agora. Vou tirar da tomada, hein? Tô desligando o disjuntor. É extremo. E tudo que é muito extremo, a chance de ser duradouro é muito pouca. Hoje tenho duas convidadas aqui muito queridas, Daniela Santos e Marcela Feres. Daniela Santos é educadora, especialista em educação parental e competências socioemocionais e escritora. Ela é mãe da Isabela, de 13 anos, e há 30 anos vem trabalhando no setor educacional, apoiando famílias e educadores. Trabalha como coordenadora em escola. É uma pedagoga renomada, especialista em mídias educacionais, com ampla experiência em educação parental e inteligência emocional. Sua paixão pela educação e pelo desenvolvimento a levou a se especializar em parent coaching, teen e escolar, assim como expert. Ela é reconhecida pela Positive Discipline Association como uma educadora parental em disciplina positiva, contribuindo fortemente para a formação de pais educadores. Daniela Santos é de Uberaba, Minas Gerais. Marcela Feres é psicanalista, terapeuta de família e escritora. Pedagoga, educadora parental, especialista em adolescentes, mãe de 2 adolescentes. E há 23 anos trabalha orientando famílias no processo de educação e conexão com seus filhos. A Marcela é de Vitória, Espírito Santo. Marcela e Daniela são as nossas especialistas parceiras da Universidade de Paz. E aqui vamos para a nossa conversa. Aqui estamos em mais um podcast Café com Paz. E tenho duas convidadas aqui que já estiveram aqui, a Daniela Santos e a Marcela Feres. E hoje nós vamos falar de um tema quente. Bom, antes do tema quente, primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem. Sou Daniela, educadora parental, pedagoga, há mais de 30 anos na educação. E aí, para saber fazer a conta, comecei com 16 anos. Eu falo que ninguém é bom de matemática, mas nessa hora fica. Então, todo mundo que tá vendo sabe que eu tenho 46. E aí, dentro desse contexto, sou mãe da Isabela, de 12 anos. E vi estudar e conhecer um pouco mais sobre educação parental por uma necessidade dentro do contexto da escola, né? Por trabalhar com educação e por ver a dificuldade às vezes do diálogo entre família e escola, eu fui buscar na educação parental um jeito da gente afinar essa viola de uma forma que a gente possa, já que o objetivo é o mesmo, desenvolvimento das crianças, desenvolvimento dos adolescentes. E na escola, qual que é o seu papel? Eu sou coordenadora pedagógica hoje, então eu trabalho com a parte de coordenação. Uhum. E aí ajustar esses caminhos. Sou de Uberaba, Minas, né? Isso. Da outra vez eu falei, agora fiquei esperta. Marcela? Então, eu sou a Marcela Feres, venho da pedagogia, quase 30 anos também na estrada da educação, sou educadora parental, pedagoga, psicanalista, terapeuta de família. E a educação parental entrou na minha vida justamente por conta da maternidade, né? Sou mãe de 2 filhos. E eu sou Ana Luísa Meireles, fundadora da Universidade de Paz. Entrei desbravando a educação parental, agora já fazendo quase 6 anos. Na verdade, eu tive uma virada de mesa. A minha experiência, eu sou administradora voltada para marketing na área de agência digital. E com a chegada dos meus filhos, eu percebi que eu precisava achar um novo caminho, que aquela mãe que eu estava sendo não é. E desde que eu passei a estudar isso, eu não parei mais. E entendendo como é importante, interessante, quanto mais a gente aprende sobre as relações entre pais e filhos, eu percebi que eu precisava compartilhar isso com muita gente. Porque quando a gente tem conhecimento, isso traz luz. E quando traz luz, traz leveza. Sem dúvida. Sem dúvida. E por que não trazer esse resgate da leveza para a família, né? O curtir estar em família, o curtir aprender, o curtir ensinar. Então vamos aqui para o nosso papo quente de hoje, que a gente vai falar sobre tecnologia e adolescente.
quando a gente fala desse tema desafiador, aonde a gente entende que cada vez mais hoje a tecnologia no papel das telas, e das telas tem desde o celular principalmente, ou games, ou séries, filmes e tudo mais. Então vamos trazer um papel aqui, ou seja, acho que o tema de trazer como controlar essas telas. Então queria que a Daniela trouxesse aqui e a gente vai desenvolvendo esse assunto. Okay. Fala assim que hoje a tecnologia ela deixa, né, não só os pais, mas educadores de cabelo em pé. O que eu acho que é importante a gente pensar antes de qualquer diálogo sobre tecnologia é entender que a tecnologia ela não é a vilã desse processo, né? Porque às vezes assim, olha, hoje a gente tem um problema porque a gente tem a tecnologia. Esse lugar do problema da tecnologia vem muito da forma como a gente está utilizando a tecnologia, né? E por muitos tempos, quem aqui de nós nunca falou a frase, né? Nossa, meu filho sabe muito mais de tecnologia do que eu. E aí, quando a gente fala essa frase, muitas vezes a gente vai para um lugar de que, como eles sabem mais, entre aspas, do que eu, fica difícil para eu, quem sou eu na fila do pão, para poder orientar e coordenar. Fica quase como perdi a autoridade. Perdi a autoridade. Então assim, não sei sobre isso. Eu não sei sobre não isso. Não vou poder cuidar desse assunto. Não vou poder. E aí que tá a grande chave assim da situação. O que na verdade os meninos sabem, e eu falo muito disso, e na época da pandemia trouxe muito isso também pra gente, que esse desafio ele ampliou na pandemia. Saber manipular equipamentos tecnológicos não é autonomia digital. Então acho que a gente tem que começar a repensar sobre isso. Então realmente os meninos sabem utilizar um joguinho, sabem abrir para assistir um vídeo, sabem ver alguma coisa, mas eles não sabem fazer filtro do que utilizar, de como fazer, de como visitar. E a gente deixou esse espaço muito solto, né? Se eu perguntar aqui tanto para cada uma de vocês, assim, você deixa seu filho andar pela rua aqui de São Paulo sozinho? Você não deixa, mas a gente dá um mundo na palma da mão para os nossos filhos, por causa, inclusive, da falsa segurança, porque ele está dentro de casa. É verdade. Ele está dentro de Realmente casa. Essa é a verdadeira falsa segurança. Né? Ele está dentro de casa, mas isso não significa que ele está protegido, né? Por eles fatores que a gente já teve. Então, esse lugar que coloca a gente, eu não tenho conhecimento da ferramenta. Mas eu tenho filtro do que é bom e do que não é. Então, é essa necessidade da gente se aproximar e entender também que a tecnologia, ela é uma ferramenta que ela é usada para potencializar as habilidades que eu já tenho. Então, por exemplo, quando surgiu a calculadora, né? Todo mundo, ninguém vai saber como. Mas você não sabe fazer, não adianta, a calculadora não serve para ninguém se eu não souber qual conta eu vou fazer. A mesma coisa a tecnologia, se eu não saber para que usar ou como usar de uma forma, ela pode, nesse caso em que a gente vive aí esse caos, se tornar um grande desafio. Então, quando a gente traz essa reflexão, eu acho que o que tem deixado a gente de cabelo em pé é que é muito rápido, e como a gente pode ajudar os nossos filhos, como fazer esse nosso papel de controle parental, de auxiliar nesse lugar e ter o cuidado de que a tecnologia não seja a única opção de lazer, né? Porque o problema realmente, como eu comecei a falar, não é a tecnologia, mas é o que as crianças deixam de fazer quando só a tecnologia cumpre esse papel de interação, esse papel de lazer, esse lugar de ficar fechado. Então, o que ela perde? Então, acho que a conversa girar em torno disso, né? Do que a gente pode fazer enquanto pai, enquanto educador, para oferecer esse espaço de como os pais podem orientar a utilização dessa ferramenta de uma forma mais assertiva, mas tendo controle para manter a segurança. Sim. Porque o foco é a segurança. O problema hoje é que os meninos estão expostos a uma série de temas, de assuntos, sem ninguém ali por ele para zelar, né? E isso deixa a gente num local muito complicado. E daí a gente tem esse orientar, onde a gente está falando em saúde, né? Tanto do quanto que você força realmente a vista e quanto você fica realmente ligado ali naquela tela, e tanto desse cuidar, ou seja, que conteúdo que vai ser absorvido dali, que pode não ser
positivo. E como você acha que a gente pode falar sobre esse assunto? Com um exemplo ou alguma situação que você tenha vivido? Acho que antes de qualquer coisa a gente precisa se aproximar dos filhos para poder abordar isso. Porque imagina, quando somos nós que queremos assistir algo, não importa quem chega e faz. Imagina, você está querendo ali assistir o capítulo seguinte da série que você está acompanhando. Quantas vezes a gente quer ter a possibilidade de maratonar, né? E aí chega alguém e fala assim, não, agora desliga isso daí. A gente sente raiva. Raiva é uma emoção. E é legítimo. Então, a gente precisa primeiro entender, se interessar. Qual o conteúdo? O que está por trás dessa tela? Qual o conteúdo que o meu filho e que a minha filha está consumindo ali? Antes da gente chegar já tirando. Eu falo muito isso nos atendimentos. Eu falo assim, você já sabe? É o que está prendendo seu filho ali? Eu nem sei o que ele vê, mas eu sei que fica muito tempo e eu não quero mais que seja assim. Não, então primeiro você precisa entender o que é. O que é tão brilhante que segura ele ali. E aí, o que a gente faz? Vamos assistir, eu quero assistir o que você está vendo aí. O que é isso? Se na hora... E realmente se interessar, né? Mas é de verdade, não é com aquele olhar assim, detetive, sabe? Eu vou descobrir para te pegar. Como se fosse com uma amiga, né, Marcela? É se conectar. Eu também quero ver. Por que você gosta disso? É interessante. Às vezes é um negócio que você, não quero nem assistir. É igual você chamar, pode ter filho que gosta daqueles planeta Terra. E tem outros que não vão gostar, vão querer um outro tipo de assunto, de conteúdo, mas você vai ali entender. Até porque, quando eles estão em determinadas plataformas, a gente não tem um controle do que vem no meio. Vem algumas propagandas, vem alguns anúncios ali, e a gente precisa entender isso. Antes da gente querer só desligar. Podar. Vamos desligar eles daqui, porque não adianta nada. Eles vão desligar na nossa frente, dentro de casa, e na hora que eles saírem com o primeiro coleguinha, ou até no ambiente escolar, eles vão lá e ligam de novo. Então, na frente da minha mãe, do meu pai, que saco. Cara, olha só, mano, salva aí, manda pra mim depois. Então, é um vínculo, é confiança estabelecida para que você também possa chegar e falar assim, você acha mesmo que esse conteúdo é legal pra você? Você não acha que está passando muito tempo vendo determinada coisa? Se eu te apresentar um outro tipo de assunto, eu te apresento um, você me apresenta outro. Você topa fazer isso? Para ser legal, para ser leve, para ser interessante. Porque se eu chego e falo, me dá esse celular aí, desliga isso daí agora. Vou tirar da tomada, hein? Tô desligando o disjuntor. É extremo. E tudo que é muito extremo, a chance de ser duradouro é muito pouca. É verdade. Um exemplo desse, né? Então, supondo que seja aí um game ou é um tipo de uma série que gosta muito de assistir e daí você vê que aquilo não é nem para a idade, não é adequado, ou tem coisas relacionadas a muito sensual, ou coisas relacionadas a armas e que você acha que não é adequado. Como fazer? Acho que o diálogo é fundamental, né? Porque às vezes a gente vai para um lugar de conversa com os filhos e às vezes até pela nossa própria insegurança com relação ao tema, e às vezes muitas coisas são melindrosas nesse sentido, né? Por exemplo, alguns conteúdos nós temos dificuldade de conversar, né? Então eu acho que vem muito dessa honestidade de qual que é meu papel, né? Lembra que mais cedo a gente conversando no almoço, a gente estava refletindo sobre essas questões. Deixar claro o nosso papel de segurança, né? Com relação a isso. E levar a perguntas. Há um tempo atrás, minha filha pequena, pessoal, Daniela, educadora parental, sua filha pequena viu o vídeo na internet? Viu, né? Faz parte. E aí ela invocou com um determinado youtuber aí que eu não curti e tal, é ídolo, não sei o que. Aí eu comecei a fazer perguntas pra ela, filha, mas você acha que isso que ele fala é coerente com o que a gente acredita? O que você pensou? Olha, presta atenção nessa fala que ele falou.
que você acha disso? E ela foi desconstruindo também aquilo e se afastando, porque às vezes a gente vai muito nesse lugar de bloquear e não ensinar a refletir. Eu acho que o nosso olhar para a tecnologia, quando a gente fala da orientação para os filhos, é muito mais de ajudar eles a criarem os próprios filtros dentro daquilo que a gente acredita como valor, dentro daquilo que a gente acredita como importante, do que a gente ir para o campo da proibição, porque na proibição eu perco aquele campo de orientação. E para fazer isso, a gente entra num lugar que a gente vai pro muito melindroso. Sabe aquele negócio de tipo, eu estou invadindo a privacidade e por isso eu não posso olhar o que meu filho tá meio... eu tenho que dar espaço. Eu tenho que dar espaço, eu tenho chato. E aí de novo a honestidade. Por que eu preciso ver? Qual que é o meu papel? O meu papel é garantir a sua segurança, né? E dentro dessa segurança, eu só vou conseguir ter esse acesso se você me permitir entrar nesse espaço. Eu não cuido daquilo que eu não estou próximo. Eu não consigo cuidar do que está acontecendo lá. Eu estou aqui agora em São Paulo, não consigo cuidar do que está na minha casa lá agora, em Uberaba, nesse exato momento, né? Por quê? Porque eu não estou lá. Mas se eu estou muito distante das relações, se eu estou muito distante dos diálogos, eu não consigo ajudar meu filho a criar a questão dos filtros. E vai sim chegar uma hora que tem um conteúdo que eu vou falar assim, olha, você não vai ver pronto. Teve algumas séries, algumas coisas, eu tenho por hábito ou assistir as séries com a minha filha, né? Algumas a gente assiste juntas, ou outras, eu nem vou falar que eu assisto todas antes, mas eu às vezes olho um pedacinho, alguma coisa. E aí, eu quero assistir essa série que tá todo mundo assistindo. Sim. Aí eu vou lá e dou uma olhada. Filha, não, porque fala sobre isso, 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 isso. E apesar que se olhar o que chega de TikTok na escola, o que chega disso naquilo, as informações do conteúdo ele tem. Mas se eu não sei para falar para ela por que eu não gosto, aquela influência lá da coisa vai chegar sem filtro também. Não é só a influência da tecnologia. A influência de quem tá vendo a tecnologia e vai conversar com ela de uma forma desempregada também vai chegar. Sim, então assim, essa falta de autonomia digital e essa falta às vezes de conexão e de paciência nossa de construir esses diálogos, eu acho que hoje é o nosso maior desafio, porque tá posto, não tem como eu proibir, ela vem como um recurso. E uma outra coisa que eu acho importante, a gente precisa ter clareza, é que a gente ainda trata a internet como terra de ninguém, e ela não é. Ela tem consequências, embora que lentas, a gente às vezes na parte jurídica a gente ainda está um pouco em defasagem com relação, porque é um território ainda muito amplo nesse sentido, mas a gente precisa ter clareza das consequências, né? E lembrando que o menor, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. É igual, por exemplo, a gente teve recentemente caso, né, na escola das inteligências artificiais lá no Rio de Janeiro e tudo. O fato de que simularam e fizeram imagem fotos, de meninas com imagem de nudes, né? Isso. Eu preciso conversar com... mas meu filho não faz isso. Ok, ele não manipulou e fez, mas ele recebe e passa pra frente. Ele recebe e passa pra frente. O fato dele passar pra frente aquilo, ele tá fazendo parte daquele esquema. Passou aleatoriamente. Então, assim, essas conversas sobre as consequências dos atos dentro desse espaço precisam acontecer. Porque normalmente, às vezes, assim, eu falo muito vou dar um exemplo como o bullying, às vezes quando a gente leva o bullying para a relação das escolas, né? Muitas vezes quando a gente fala sobre algo que está acontecendo, a gente fala assim, mas aconteceu com você, filho? Não aconteceu comigo. A gente, ufa, que legal, não tem que falar mais sobre isso, né? Porque não aconteceu. Não, filho, aconteceu com você? Não. E você já fez com alguém? Já, porque senão ele entende que só é problema quando os outros fazem, né? Porque senão não é problema naquela situação. E aí ele não entende, não se sente e vai fazendo esse movimento dentro desses espaços. Então eu acho que é um local interessante da gente perceber como fazer essa orientação. Para fazer essa orientação, esse caminho que a Marcela falou, eu preciso estar perto. Essa orientação e esse acompanhamento, porque nós somos responsáveis e não vai ser falando uma vez. Não. Nem duas, nem três.
A gente Vai tem que ser estar falando disposto. e cultivando, assim como qualquer outra coisa. Né? É o ensinado como vai tomar banho sozinho, é o ensinar como que atravessa a rua sozinho, não é uma vez. Tem que falar de novo, tem que lembrar, tem que achar outros argumentos e pode vir questionamento. Tem algumas crianças são mais questionadores, talvez até sugerir de fazer uma pesquisa. Faz uma pesquisa sobre esse assunto. Quanto que isso pode ser saudável ou não? E nessa questão de conteúdo que vem na internet, é muito importante que a família tire aquela resistência de falar quais são os nossos valores. Né? Vamos conversar sobre isso aqui? Já que, de repente, você encontra ali um conteúdo que você fala, meu Deus, mas meu filho tá vendo isso? Como que ele tá vendo isso? Eu nunca... Né? Porque aí vem toda aquela... Mas eu nunca percebi? Será que tem quanto tempo que tá vendo? Aí você para procurar o histórico, você tem primeiro aquele choque. Não, aconteceu? Tá posto? Vamos conversar aqui então sobre os valores da nossa família. Quais são os valores que você pensa que nós temos? E por que tá interessante para você ficar tanto tempo? Eu vi aqui que você tá tantas horas, que você assistiu isso. E para além do seu histórico, o que você tem conversado com seus amigos? Quais são os assuntos que vocês mais compartilham? Porque chega na adolescência e ainda tem uma outra questão que vai esbarrar nesses conteúdos, que é o pertencimento do adolescente. Será que eu tenho que fazer igual? Eu tenho que estar naquele grupinho ali do celular, mesmo que eu não mande? Tem que gostar disso também, senão eles não vão deixar eu ficar junto. Exatamente. Eu só tô ali, eu não tô mandando, mas eu tô ali vendo o que tá acontecendo. Né? Lá no meu estado, eu sou do Espírito Santo, lá no meu estado, alguns casos assim, muito recentemente fui chamada por uma escola. Então, vários alunos num grupo e recebe e troca imagens, e nós estamos falando de adolescentes, de menores de idade, que foi o que você falou. Nós somos os responsáveis. Então, que horas que nós vamos parar para olhar para isso e realmente falar assim, eu preciso conversar, né? Eu preciso dialogar e entender por que eles estão escolhendo esse caminho aqui. E a partir disso, de eu identificando esse porquê, se é porque eu tô achando muito legal fazer parte da turma que faz, é só uma brincadeira, mas é uma brincadeira para quem? Para quem tá na imagem ou para quem tá recebendo e replicando isso? Brincadeira não é quando é legal para todas as partes? Então são múltiplas discussões que precisam ser levadas em consideração para que a internet seja positiva, para que o uso de tela seja positivo, porque ele está posto, né? A gente trabalha com isso, nós estamos aqui, as pessoas estão nos vendo através de uma tela. Então, não é demonizar, não é romantizar também, mas é colocar com seus objetivos claros. Sim. E acho que como um exemplo aqui que a Dani falou, né, dessa analogia de que será que a gente deixa o nosso filho sair sozinho na rua, em qualquer lugar? Então, independente da cidade onde você mora, tem lugares bons de estar e tem lugares não bons de estar, e não é por isso que você vai mudar de cidade. Né? Então, mas tem também aonde que você promove essa convivência com seu filho, tanto de talvez possibilitar ou estimular outras atividades além das telas, né? Que seja ir para uma praça, ou ir para um clube, ou jogar uma bola. Então, outros espaços para que tenha outras coisas para fazer e também essa orientação, né? Porque se tem que atravessar a rua sozinho, tem que ensinar como é que faz isso. E por onde que vai andar? Tem lugares que dá para se andar, tem outros lugares que não dá. E por que não dá? Porque tem coisas da vida que a gente tem que ir falando. O ambiente virtual também tem isso, né? Tem ali os seus bairros. É essa analogia. Né? Sim. É bem olhar isso, né? E você falou de jogos, por exemplo, já aconteceu de um pai e um filho horas jogando ali futebol. Videogame. A orientação é a mais simples nesse caso. Ok, não precisa cortar o videogame, não precisa parar de jogar, mas vamos então equilibrar aqui? Sai também um pouco? Vamos jogar na realidade?
Que tal? É verdade. Uma praça, um campo. Quem tem praia, vai à praia. Vai viver isso. A gente precisa ficar atento se esse lugar não está substituindo, né, o nosso... As relações. As relações, a vida como ela é, as trocas, né? As trocas. Então, por exemplo, a gente tem, eu não sei de onde que veio esse lugar, às vezes desse movimento que a gente entrou, né, de estar trabalhando, de estar sempre ocupada e um pouco daquela questão, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Às vezes a gente se coloca num lugar que eu tenho que estar sempre organizando algo para o meu filho fazer. E acaba que as telas, ela é um recurso, sim, de entretenimento mais fácil. E que absorve, né? E que absorve, a gente sabe, né, que qualquer coisa, ou seja, todo esse efeito visual absorve a gente, né? E aí, às vezes, a gente oferece, né? Porque fala assim, os meninos estão usando muito tela. A gente não pode negar e fazer reflexão. Quem ofereceu a tela? Né? Quem ofereceu essa possibilidade? Quem deu esse recurso? Sim. Então, a gente precisa olhar. E a gente precisa cuidar de como que tá essas questões de interação. Tem alguns vídeos, algumas coisas na internet, porque também a gente precisa olhar como que é o nosso relacionamento com a tela. A gente está falando do relacionamento dos filhos com a tela, mas qual que é o exemplo nosso de relacionamento com a tela? Né? Certo. Porque às vezes a gente, eu tenho um tempo de coisa, não, mas eu passo um tempo com meu filho. Aí eu se eu tô aqui no meu celular, ele tá aqui no dele, a gente não tá interagindo, a gente não tem esse lugar de interação. Então também preciso olhar para como tá. E aí tem um meme que eu acho muito interessante, tem uma mulher com um nenenzinho pequeno e ele mexendo e de repente quando ela se dá conta e olha... Já cresceu, né? E então fala muito desse tempo roubado, né? Esse tempo roubado para as relações, esse tempo de convivência que a gente deixa de ter. Então assim, eu acho que é um lugar legal pra gente olhar o quanto a tela está invadindo um espaço que é meu nessa relação, o quanto que eu tô conseguindo me comunicar com o meu filho, quanto que eu sei das coisas que ele gosta. E de novo, eu preciso monitorar, eu preciso acompanhar, eu preciso saber, sim. E essa coisa de privacidade, a gente precisa ter, uma privacidade que me garanta cumprir meu papel parental, que é dar segurança pro meu filho, né? Porque senão a gente fica nesse lugar que a gente não sabe muito como fazer. E acho que aqui até, ou seja, resumindo um pouco de tudo que a gente falou, né? Então esse saber aonde está, uma analogia como se fosse numa cidade, e achar as formas desse controle. Depois, como a gente falou, essa comunicação, né? Ter esse canal de troca e não simplesmente desliga logo isso daí. Como achar esse caminho, se interessar verdadeiramente por aquilo. Trazemos também sobre a responsabilidade. O adolescente, ele é um menor de idade, e até onde que vai essa responsabilidade? Se ele não faz ou se ele compartilha, e nós somos responsáveis, sim. O tempo de tela, trazer outras atividades para que seja uma oportunidade de ir para a vida real também, e o exemplo que nós damos. E acho que tem um outro desafio também, quando mãe, tem um game super legal que meu amigo falou, eu quero esse game também. Caraca, meu Deus, que game que é esse? E tem uma plataforma que eu utilizo, uma plataforma americana que chama-se commonsense.org. Eu até já cheguei a fazer contato com eles, uma tentativa de fazer uma versão brasileira, mas eles por enquanto não têm esse interesse, então eles têm também em espanhol. Vou deixar na plataforma compartilhado o interesse, o endereço como e é muito interessante essa plataforma, porque eles falam sobre filmes, séries e games, e com comentários de pais, o que acharam, e com comentários de jovens. Também sobre o que eles acharam. Né? Então é até interessante, porque às vezes tem um filme lá, que vai lá, é uma criança e fala, acho que esse filme, ele coloca até uma idade menor, e o adulto acha que é para 16 anos, e o jovem coloca que acha que é para 12 anos, ou vice-versa. O pai acha que é para mais ou para menos. Mas acaba sendo interessante. Então, tanto ele fala, por exemplo, alguns filmes
o que tem de um lado educativo, ou se tem um vocabulário um pouco mais sujo, se tem sobre violência, sobre sexualidade, porque no fundo, a gente também, da onde que a gente tira as informações? É um desafio também. Sim. Mas é isso, trocando informações e a gente trazendo esses pontos de atenção e cultivando isso no dia a dia, esse cuidar. E acho que a gente tem que lembrar também do tempo de tela, que existem plataformas que podem fazer isso, né? Tanto da Apple, do Google, todas as plataformas que podem contribuir para a gente ter essa noção de tempo e começar também, por exemplo, observar o nosso tempo. E daí olhar esse tempo de tela dos... Quando utilizar, ter a atenção de realmente verificar. Sim. E não ser uma utilização de plataforma como forma de ameaça. Sim. E sim, realmente, de participação na vida dos filhos. É verdade. Então é isso. É isso. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, Marcela. E aí vai mais um grande aprendizado. Compartilhem com quem vocês acham que está precisando dessa informação. Obrigada.